na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra no teu coração para essa noite de quarta-feira. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, o seu aplicativo da Bíblia, no livro de Salmos, capítulo de número 27. Iremos ler apenas o versículo de número 1 e número 2 a princípio, e que o Senhor possa falar de forma poderosa ao teu coração. Quero começar esse tempo também em ações de graças, pelos 10 anos de ministério da pastora Leila. Aí a gente vai continuar esse mês todo agradecendo a Deus e louvando a Deus por esse feito na primeira Igreja Batista de Trindade, esse tempo favorável em que Deus tem nos abençoado e ministrado coisas extraordinárias ao nosso coração. Também nesse tempo quero estender esse culto em ações de graças dessa noite de quarta-feira pelo aniversário da nossa irmã Emma, né? No domingo lá eu fiquei meio embaralhado com aqueles papéis e acabei esquecendo. Irmã Emma, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Oferecemos esse culto também em ação de graças diante do Senhor pela tua vida. Abra aí a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Salmo, capítulo de número 27, né? Um texto que a gente canta cânticos a respeito dele, e o salmista ele vai falar coisas tremendas aqui que vai servir para a nossa reflexão dessa noite. O salmista vai dizer assim, no Salmo de número 27, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu ficarei com medo? Quando os perversos e até os meus inimigos e adversários vierem contra mim para comer a minha carne, eles tropeçarão e cairão. Até aqui por enquanto. O salmista ele vai fazer uma expressão que a gente canta por muitas vezes, né? Ele é a minha luz, a minha salvação. E ele vai falar a respeito de quem temerei. E para nós fica uma pergunta, porque na nossa caminhada cristã, esse é um salmo de Davi. Davi passou por alguns momentos de aflição e por algumas dificuldades em que ele temeu, em que ele passou por momentos difíceis e ele precisou dar respostas diante dessas circunstâncias através da sua fé, através da sua convicção de fé. E não é diferente na minha vida e na tua vida nessa noite de quarta-feira. Por vezes na nossa vida, a gente, como o salmista Davi, como vários outros salmos e irmãos em Cristo, vão fazer indagações, perguntas, vão se colocar diante do Senhor, e daqui a pouco a gente vai ler mais alguns versículos que vão externar ainda mais esse pensamento do salmista e por que ele faz essa declaração. Porque ele indagava, ele perguntava, ele tinha o desejo de estar na casa do Senhor e fazer perguntas, porque havia uma continuidade, havia promessas, havia respostas de Deus, mas no meio da nossa caminhada a gente passa por momentos da onde a gente teme, da onde dificuldades se apresentam, de onde, como nós lemos aqui, inimigos se levantam, circunstâncias se levantam, e nós precisamos às vezes, como esse salmista, fazer declarações desse tipo. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha luz, o Senhor é aquele que me orienta, o Senhor é aquele que me abençoa, o Senhor é aquele que de forma poderosa faz coisas extraordinárias na minha vida. E eu queria que você, juntamente comigo, refletisse sobre isso nessa noite de quarta-feira, que você possa ter o teu coração voltado para o Senhor, que você possa ter a sua mente cativa ao Senhor e sabendo que por mais que situações se levantem, que por mais que momentos difíceis se apresentem diante de mim e de você, nós precisamos ter o Senhor como a nossa solução, nós precisamos ter o Senhor como a nossa luz, como aquilo que nos ilumina, aquilo que nos abençoa, aquilo que nos dá direção. Porque o salmista ele vai entender isso, que no meio das suas adversidades, que no meio das suas provações e aflições, ele tinha um Deus
que era sobre a vida dele. E não é diferente na minha vida e na tua vida. O Senhor, Ele tem nos abençoado. E a gente, às vezes, precisa fazer a pergunta ou se colocar a indagação como o salmista colocou: a quem eu temerei? Se é o Senhor que está comigo, se é o Senhor que me prometeu, se é o Senhor que me abençoou, se é o Senhor que tem estado comigo em todos os momentos. Mas por vezes na nossa vida vem essa inquietação, por vezes na nossa vida, como o salmista, nós fazemos perguntas e nós precisamos de respostas, e por vezes a gente precisa entender que essa resposta é a presença do Senhor, que essa resposta é a palavra do Senhor, que essa resposta é muitas vezes, às vezes, aquilo que o Senhor não responde, para que a gente possa entender que é Ele que está no controle de todas as coisas. E o salmista, ele compreendeu isso. O Senhor ele era a força dele, o Senhor era aquele que o sustentava, que o guardava, que o conduzia, por mais que às vezes as forças das suas mãos se esvaíssem e acabassem, ele tinha no Senhor a sua segurança. Ele tinha no Senhor a sua fortaleza, o seu socorro bem presente, como outros salmos vão expressar na hora da angústia. O Senhor é o teu socorro presente. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei as enfermidades ou as calamidades ou as adversidades que você tem enfrentado. Eu não sei o que você está passando nesse momento, mas como homem de Deus eu tenho uma palavra para o teu coração. Faça do Senhor o seu refúgio e fortaleza, porque Ele é socorro presente na hora da angústia. E independente da angústia e adversidade que você estiver passando, existe presença de Deus para a tua vida, existe bálsamo de Deus para a tua vida, existe um cuidado de Deus para a tua vida. O salmista, ele vai expressar isso. Ele é a minha luz, a minha salvação. O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a minha força. De quem eu temerei e terei medo? O Senhor, ele é a tua força. O Senhor é aquele que te fortalece. Por mais que hoje, de repente, você possa estar se sentindo fraco, por mais que hoje, nessa noite de quarta-feira, você possa estar cabisbaixo, desanimado, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Faça do Senhor a sua força, porque Ele é a tua força. O Senhor é aquele que te sustenta, o Senhor é aquele que tem poder para te abençoar, mesmo nos momentos de dificuldade que você pensa que não vai resistir. Ele é a tua força e a tua salvação. Versículo de número 3, para a gente caminhar, ele vai dizer: ainda que um exército acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto eu estarei confiante. Uma coisa eu desejei no meu coração, que eu a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Uma coisa desejo do Senhor e eu buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Sabe, o salmista, ele exala isso. O salmista, ele busca isso para a sua vida. E ele contempla uma adversidade que muitas das vezes é a adversidade da nossa vida. São situações que se levantam, não como o salmista, um exército, mas são batalhas da vida. São batalhas que se levantam, às vezes, no nosso relacionamento. São batalhas que se levantam às vezes na nossa empresa, são batalhas que às vezes se levantam no meio da nossa família, são às vezes batalhas travadas no campo da mente, são às vezes batalhas travadas através de uma enfermidade, uma notícia indesejada, um diagnóstico do médico. Mas em nome de Jesus, que você possa, como o salmista, entender que é o Senhor que tem cuidado da tua vida. A quem eu temerei? O meu coração não temerá diante dessa batalha. É claro, queridos, que nós
Às vezes em momentos como esse, acredito que o salmista também passa um flash, um filme na sua cabeça, passa momentos já passados e adversidades, mas eu queria, em nome de Jesus, fazer com que você lembrasse de tantas outras dificuldades e aflições que você e eu já enfrentamos e que o Senhor nos deu vitória, e que o Senhor nos abençoou. E às vezes o momento da luta, ou os inimigos que se levantam, ou batalhas travadas, como o salmista relata, e a gente esquece, mas que a gente possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que a gente possa lembrar daquilo que o Senhor já fez, das promessas que o Senhor já liberou sobre a nossa vida, e as promessas dele não caem por terra, elas vão acontecer na minha vida e na tua vida. Então eu venho aqui como homem de Deus nessa manhã, mais uma vez, nessa noite de quarta-feira, melhor dizendo, para abençoar a tua vida e te fazer lembrar das promessas do Senhor que foram liberadas sobre a tua vida. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele te prometeu se cumprirá na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. O salmista, ele vai declarar: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que uma guerra se levante contra mim, nisto eu estarei confiante. Confiante em quê? Confiante de que o Senhor é a minha força. Confiante de que o Senhor é a minha luz. Ele me dará a iluminação, Ele me dará o esclarecimento, Ele me dará a condição de contemplar. Sabe, o melhor caminho, a melhor estratégia. Nós estamos confiados no Senhor. Nós não estamos sozinhos nas nossas batalhas, nós não estamos sozinhos nas nossas lutas, nós podemos confiar no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu creio nessa palavra e isso tem se cumprido ao longo da história bíblica. Vários homens de Deus, mulheres de Deus, receberam da parte de Deus essa palavra e foram tremendamente abençoados. Que o Senhor ele possa nos abençoar, que o Senhor possa nesse tempo nos fazer refletir e lembrar das coisas extraordinárias que Ele tem nos prometido, que Ele tem derramado sobre o seu povo ao longo da história bíblica e nos nossos tempos, na história de Atos que continua sendo escrita. Que o Senhor ele possa te abençoar, que o Senhor ele possa te fazer lembrar que ainda que exércitos te cerquem, que ainda que problemas e situações nos cerquem e tentem nos paralisar, o Senhor ele está no controle da tua vida. O Senhor está no controle de todas as coisas e Ele vai te dar luz, Ele vai ser a tua salvação, Ele vai ser o teu refúgio e fortaleza, o teu socorro presente na hora da tua tribulação. Ele continua dizendo: uma coisa eu desejei do Senhor e irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a sua beleza, a sua glória, a sua majestade. Sabe, queridos, ele, no momento das aflições e das dificuldades, ele não ficou preso às adversidades e às dificuldades que se colocavam, que eram opostas à sua caminhada, não. Ele olhou e desejou habitar na casa do Senhor. Que você possa desejar estar na presença de Deus. Que você possa, mesmo em meio a todo caos e dificuldade, saber que o lugar melhor para você estar é na presença do Senhor. É se deleitando na presença do Senhor. Sabe, é se satisfazendo na presença do Senhor. Porque Ele tem coisas extraordinárias para a tua vida. Que você possa entender que Ele ouve a tua oração, Ele contempla as tuas aflições. O salmista ele vai dizer: para que eu busque ao Senhor e habite na sua casa para sempre. Que você possa ter esse desejo no coração, que você possa ser alguém que contemple isso, a presença do Senhor que é manifesta na minha vida e na tua vida, todos os dias, nessa caminhada, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, existe uma presença de Deus que tem sido derramada
todos os dias sobre a nossa vida. A misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, ela tem se renovado a cada manhã sobre as nossas vidas. Ele ainda continua dizendo, para a gente caminhar para o fim, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Sabe, o salmista, ele entende isso. Ele precisa habitar na casa do Senhor. Ele precisa contemplar a glória de Deus. Ele precisa entender, sabe, não é tão fácil entender, mas a gente pode sentir, a gente pode ser tocado, a gente pode de forma extraordinária contemplar as maravilhas do Senhor na vida dos nossos irmãos, na vida ativa da nossa igreja, a manifestação poderosa do Senhor, a beleza, a santidade do Deus a quem nós servimos e que tem nos abençoado. Ele iluminando, abençoando e fazendo coisas extraordinárias, não somente nas nossas vidas, mas em tantos outros ministérios e na vida de tantas outras pessoas. Como é bom poder contemplar as grandezas e as maravilhas do Senhor. O salmista, ele contempla isso. O salmista, ele entende isso e ele decide querer habitar na casa do Senhor, no templo do Senhor. Ele entende o desejo do coração, ou ele entende ainda melhor que é melhor um dia nos átrios do Senhor, um dia na presença do Senhor, do que 1000 em outros lugares. E você entende bem o que eu estou te dizendo. Às vezes estamos em tantos lugares, às vezes até em momentos agradáveis, e em momentos bons, em momentos de celebração, mas como é bom quando a gente vive um momento de intensidade, um dia, uma presença maravilhosa, sabe, um dia em que a gente contempla as maravilhas do Senhor e que a gente é tremendamente abençoado por Deus. Como é gostoso poder contemplar a beleza da santidade e as maravilhas do Senhor. Como é bom sentir a presença do Senhor. O salmista, ele contemplou isso, mesmo em meio às lutas que se levantam, mesmo em meio às guerras que são travadas. E eu queria nessa noite de quarta-feira te incentivar a tirar os olhos e o foco das guerras e contemplar e adorar ao Senhor e fazer como Josafá vai fazer no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 20, quando uma batalha se levanta, quando um exército se levantam contra ele, e ele entende que não havia nele mesmo força para ganhar aquela batalha, mas ele diz: os meus olhos estão postos em ti, eu não tenho forças, eu não consigo ver a solução em mim mesmo, mas os meus olhos estão postos em ti, Senhor, e a minha confiança no Deus da minha salvação. Que seja assim na tua vida, e você verá o grande livramento que o Senhor vai te dar, e você vai contemplar o Senhor pelejando as tuas pelejas, como o Senhor fez com Josafá, porque as tuas pelejas são as minhas pelejas, diz o Senhor. O Senhor, ele tem pelejado as nossas guerras. O Senhor é aquele que tem nos dado vitória, mesmo em tempos de caos e de dificuldades. Como salmista, você possa contemplar e entender que o Senhor tem sido contigo, que o Senhor tem te abençoado, que o Senhor tem te iluminado, sabe? Quando a gente caminha e a gente não consegue às vezes compreender muito bem, mas o Senhor envia alguém, o Senhor envia uma palavra, o Senhor envia uma direção. Tem sido assim na minha vida e na tua vida. O Senhor não tem nos desamparado e não tem nos deixado só. E essa palavra é uma palavra de Deus para a tua vida. Que você possa fazer dele o seu escudo e fortaleza, o seu socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação, porque ele é a tua força. Ele vai continuar dizendo, para que eu possa inquirir no seu templo, sabe? Fazer perguntas, sabe? Indagar não de uma forma negativa, mas tentar entender e buscar no Senhor, porque eu acredito que todas essas respostas que o salmista dá são de muitos momentos como esse. Sabe, porque às vezes a gente não consegue entender, mas por vezes a gente faz como a própria palavra diz, criei e por isso falei.
Sabe, o meu coração precisa, às vezes, fazer perguntas e receber do Senhor respostas. Às vezes o silêncio de Deus é uma dessas respostas. Às vezes a gente não vai receber, né, o sim ou não. Às vezes a gente vai receber do Senhor um espera, aguarda, confia, sabe? Espera no Senhor, porque Ele fará, porque Ele abençoará, porque Ele te responderá. Sabe, às vezes não é na força do nosso braço, às vezes não é no nosso tempo, mas existe um tempo de Deus, existe uma vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E a gente precisa entender isso e confiar nisso. Que o Senhor possa abençoar poderosamente a tua vida. Espero que tenha sido um tempo proveitoso e abençoador do Senhor na tua vida. Que o Senhor ele possa te abençoar e você possa saber que existe um tempo de adoração, que existe um templo diante do Senhor e um tempo em que a gente possa buscar ao Senhor. Uma coisa eu busquei e pedi do Senhor, que eu possa buscar e habitar no seu templo todos os dias. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, esse tempo em que você busca o Senhor nessa noite de quarta-feira, que o Senhor possa abençoar a tua família e que você possa entender que o Senhor é a sua força. Por mais que às vezes as forças se esvaem, por mais que às vezes a gente se ache fraco, e de fato na nossa humanidade a gente mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é aquele que tem nos abençoado e tem nos colocado de pé. Ele tem nos dito: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Que o Senhor possa ser contigo, que você possa contemplar as maravilhas do Senhor. Levanta essa cabeça, saia desse lugar de marasmo, não desanime, não desista dos seus sonhos, não desista dos projetos de Deus para a tua vida, porque Ele tem te abençoado. Essa palavra é uma palavra de luz para você, que você possa ser abençoado, que você possa ser iluminado por essa palavra, que você possa tomar posse da tua vitória, porque Ele é a tua fortaleza. Ele é aquele que te fortalece. Eu quero orar pela tua vida, você que está aí na sua casa, feche os seus olhos, coloque-se diante da presença do Senhor. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas que o Senhor possa ser a sua fortaleza, que o Senhor possa te abençoar de forma poderosa e você possa encontrar refúgio e fortaleza no Senhor, e você possa romper com essas adversidades. Quem sabe você, como salmista, tem passado por momentos de luta, momento de guerra, momento de onde coisas têm se levantado, mas o Senhor é a tua fortaleza e Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nessa noite abençoar a vida dos meus irmãos. Eu não sei o que ele tem passado, o que ela tem enfrentado, mas que o Senhor possa dar a ela estratégia, a luz, o Senhor possa ser a salvação nesse momento de angústia e de dificuldade. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa abençoar de forma poderosa a vida desse meu irmão e dessa minha irmã, que eles possam ter no Senhor a sua fortaleza e que eles possam vencer as suas adversidades. Ter sim pensamentos, questionamentos para poder contemplar a tua face e entender que o Senhor é a sua fortaleza. Fortalece-os e os abençoa a cada vez mais. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Você que esteve conosco nesse tempo aqui dessa mensagem. Que o Senhor possa abençoar poderosamente a sua vida. Em alguns momentos aí, com certeza as contas da igreja estiveram aí, que você possa continuar abençoando essa obra, que você possa continuar contribuindo para que essa obra ainda mais prospere e seja bênção na vida de muitas outras pessoas. Que o Senhor te abençoe de forma poderosamente e que o Senhor possa fazer coisas grandes na tua vida. Levanta, resplandece, porque o Senhor é contigo em nome de Jesus. Deus abençoe, graça e paz.